pegar uma imagem para isto. Eu vou usar essa aqui, tá? É uma imagem PNG do WhatsApp, poderia ser um SVG também, tá? Vou trazer ele aqui para o nosso palco. Então nós temos aqui uma imagem, tá lá bonitinho tudo, e eu posso transformar esta imagem também num 3D para poder brincar com ela. Então vamos lá, eu estando com o elemento aqui na tela, já tenho ali meu background, eu vou em 3D e eu vou ter aqui, ó, New 3D Extrusion from Select Layer. Ele vai transformar o ambiente em 3D, como a gente já sabe, vai ficar um pouco mais pesado aqui agora. Tá? Eu vou aproveitar e vou fechar algumas coisas que estão abertas aqui, para não atrapalhar. Eu vou pedir que sim, então ele vai transformar o ambiente para mim em 3D. Automaticamente ele já me colocou ali, ó. Eu vou mudar aqui uma vista default, tá? Aquela vista que eu estava era o top, então de cima é isso que eu estou vendo. Na esquerda é isso. E assim por diante. Eu vou colocar default, que é a minha visualização padrão de como eu tenho mesmo. Por que disso? Porque nesse momento aqui, ó, ele já extrusou a cena para mim, tá? Eu ainda não consigo visualizar tanto, mas eu estou vendo que ele tem uma extrusão aqui. E como que eu consigo fazer isso? Bom, primeiro eu vou pegar aqui, lembrando, aqui eu trabalho com o meu palco, e esse aqui eu tenho os meus gizmos. Então eu vou pegar esse gizmo aqui, ó, justamente de giro, ó, do meu vermelho aqui, e vou fazer isto. Então com isso eu consigo ver o que ele fez com o meu objeto, certo? Ó, então bastante cautela e pegar bem ali. Então ele fez isso. O que eu quero agora? Eu vou pegar aqui também, eu vou dar uma... Acho que tá bom. Dar um Ctrl Z. É no azul, ó. Eu quero fazer isso aqui, deixar ele um pouco mais para cá e um pouco mais assim. O que acontece é que isso aqui está muito grande. Por quê? Porque minha extrusão está em 634 pixels aqui. Vamos diminuir um pouco essa extrusão. Opa, que eu estou só mexendo. Também é muito mais cauteloso. Vamos dar um Ctrl Z. É pesado, tá, gente? Bem pesado, por sinal. Então, vamos ver se eu consigo só voltar aqui rápido. Mesh Position, Extrusion aqui, ó. Aí. Então ele está ali. Vamos colocar aqui uns 300 só para ver. Aí. 250. Muito. Uns 150 de extrusão. Tá bom assim. Então com isso eu já consigo ver melhor o que está acontecendo. Tá. Aqui embaixo, então eu tenho aqui, ó, as partes que eu posso ir selecionando. Tá vendo? Se eu ocultar, eu consigo visualizar o que está sendo mostrado e o que está sendo oculto, certo? Essa demora dele é justamente por causa do peso da máquina, e olha que eu não estou com quase nada aberto aqui. Vou até fechar algumas outras coisas que podem atrapalhar aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo que ele demora mesmo, ó. Ele até deu uma pequena travada ali, tá? No efeito, ok? Deixa ele já retorna. Eu tive que restartar ele aqui, tá? Então, por isso eu dei uma pausa, mas voltando aqui, então. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, eu vou pegar todos esses materiais aqui, tá? Dele, e eu vou mudar aqui, ó. Eu posso dar aqui um tipo de inflado para ele, ó. Então, é como que eu quero trabalhar isso, ó. Eu quero, por exemplo, colocar mais almofada, quero colocar ele com um determinado chanfro. Então, eu vou modificando os materiais por aqui, ó. Tem alguns até um pouco interessantes, mas aí vai de cada um, tá? Logicamente que quando eu coloquei isso ele já tem uma pré-definição. Eu vou voltar aqui para o quanto eu quero. E aí aqui eu também posso começar a trabalhar isso, ó. Eu tenho aqui em cima, ó, o tipo de preset diferente para isso. Eu tenho aqui, se eu estou trabalhando no front, no back. Eu tenho aqui as opções de trabalho dentro dele. Então eu tenho várias pré-definições, ó, que eu possa estar utilizando. Por exemplo, e quando eu clico aqui também, eu defino, ó, que área que eu vou estar mexendo nele. Então eu tenho aqui, ó, eu posso ir selecionando por aqui e mudando o material, tá? Ele entende isso. Então, por exemplo, eu vou aumentar aqui um pouquinho e vamos ver, e vamos trabalhar só numa parte. Por exemplo, eu quero trabalhar nesse ângulo dele aqui, ó. Então vamos pegar aqui os presets.
Eu tenho aqui ó, a extrusão que eu quero para aquela área. Então, ó, eu posso só aquela partezinha, tá vendo? Ó, onde eu estou no momento trabalhando. Posso dar um twist. E aqui, como eu falei, eu coloquei um inflate. Só que daí ele joga ali novamente. Deixa eu voltar aqui para o 120, tá? Aí agora eu posso pegar aqui, selecionar que área que é essa, certo? Aí eu tenho um glow, se eu quero metálico. E eu tenho aqui algumas outras pré-definições, ó. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui uma plástica, que é essa aqui. E, ó, e ele já colocou para mim. E eu vou escolher uma outra cor. Vou pôr aqui o WhatsApp, mais verdinho, né? Tá lá. Então, eu vou dar um OK. Certo? A parte interior eu vou mudar para um outro verde. Ó. E ele já fez para mim. Quero mexer nessa cinza aqui. Mesma coisa. Para ele eu vou dar um efeito um pouco mais metálico. Certo? Também num verde. Ó. Um pouco mais escuro. E tá lá. Então, logicamente, aqui eu posso dar definição, eu quero mais para esse, mais para esse. E aí, em cada um deles eu consigo, ó, tá vendo que ele vai selecionando ali para mim, ó. Front, bevel e assim por diante. Então, essas são as faces que eu tenho para estar utilizando, que são o quê? Os materiais que eu possa estar utilizando aqui com ele. Então, ele me dá isto. Então, você está vendo que eu tenho aqui, ó, ambiente, certo? A cena em si. A visualização corrente, que é a minha câmera, a luz, então eu também posso brincar ó, com essa luz, para onde eu quero, por exemplo, jogar minha sombra. Então, aí você tem sempre que ter uma ideia de onde está vendo. E aqui o próprio ícone em si, tá? Além disso eu tenho aqui, ó, a parte de inflate, bevel, front e assim por diante. Então ele me dá essas possibilidades aqui de poder estar trabalhando, certo? Então eu posso pegar meu bevel aqui, aumentar um pouco a parte metálica dele, dar um brilho, mexer um pouco mais com o arredondamento. E quando eu clico eu estou conseguindo. Legal é sempre acompanhar por aqui como que ele está ficando. Então, por exemplo, eu vou girar ele mais um pouquinho aqui assim. Aqui ele vai afastar um pouco e aqui eu posso girar ele mais para cá. E aqui fazer isto. E aí eu tenho o meu símbolo do WhatsApp. Ó, cuidado sempre daqui, ó, posso que ele estaria afundando na minha cena. E aí eu teria ele ali, eu poderia colocar ali em cima o número, podia brincar com todos eles. Aí fica o critério daquilo que você está querendo fazer, tá? Aí é uma questão de brincar bastante aqui com o teu efeito. Cliquei fora, certo? Se eu fosse acrescentar um texto aqui, gente, seria a mesma coisa, tá? Então eu posso, vou voltar aqui, ó, voltou lá, mexe nas cores, mexe no material. Aqui além disso eu ainda tenho aqui, ó, refração, densidade, translúcido. Esses aqui são presets já semi-prontos. Então eu só vou diminuir um pouco esse bevel, agora eu vou entrar na cena inteira, então. Eu acho que 120 ainda está muito, vamos pôr aqui uns 80 para ver. Acho que fica melhor, não fica tão pesado. E aí, logicamente, agora nós vamos para uma pausa, que vai ser o render. E esse render, às vezes, demora muito, tá? Então, o que eu vou fazer? Tá pronto, depois eu vou colocar um texto aqui. Se fosse colocar um texto em 3D aqui, era a mesma coisa, só escrever o texto, ó, só para mostrar. Ó, eu vou pôr ali. WhatsApp. Logicamente que esse texto está muito grande. Vamos pôr aqui uns 120 para ele. E ainda assim é grande. E a mesma coisa, ó. Só dou um create aqui para ele. O texto passou a ficar em 3D também. E agora eu tenho dois ambientes, tá? Como eu não quero, ó, basta de quem eu estiver selecionando, é que ele vai me trazer essa possibilidade. Mas eu não quero texto. O texto eu acho que vai ficar meio pesado aqui. Então agora vamos voltar aqui na aba 3D, né? Current View, que é a visualização corrente que eu tenho. E agora qual que é o próximo passo? Clicar aqui. Aqui eu poderia colocar o tipo de luz, tá? Colocar mais luzes ali, mas não interessa. O que me interessa aqui por enquanto é o render. Cliquei aqui, ele vai começar o processo. E aí, lembrando, esse quadradinho ele vai fazer todo o processo de transformar os pixels
na minha imagem final. Então eu vou dar uma pausa aqui nesse momento e eu retorno assim que tiver finalizado. Então tá aí, finalizado o render, tá? Eu posso voltar aqui nas minhas layers. Para eu poder trabalhar dentro desse elemento, converto ele. Então venho aqui, botão direito, converto num Smart Object, para ele sair. Tá vendo? Eu posso agora brincar aqui com o meu gradiente, certo? Fazer um outro preenchimento. Aí vai do meu critério, certo? Aquilo que eu quero estar trabalhando dentro dele, tá vendo? Aqui ele está entendendo, inclusive, que tem uma certa transparência, ó. Eu posso colocar ele aqui, tá? E aí, lógico, vamos dar uma brincada aqui, já que eu estou mexendo com ele. E aí, eu poderia colocar ali, não com essa fonte, tá? Essa aqui é uma fonte mais, acho que é Stencil, se eu não me engano. É isso mesmo. Não é uma fonte legal, não para isso. Você pode brincar com qualquer outra, por uma Sophia Pro aqui mesmo. E lógico, vou aproveitar aqui a cor do meu logo para trabalhar ali com ela e aplicar um efeito de sombra, por exemplo, tá? Como aí vem como a sombra está jogada para cá, então eu vou jogar para cá também, para justamente usar a mesma luz global que eu já tenho ali, com menos spread. Aí, mais aqui assim, tá? Dá um OK aqui, fechei. E aí é só questão de selecionar tudo, né? E deixar bem alinhadinho e tá pronto o seu 3D. Então vocês viram que eu posso transformar uma arte, eu posso usar um objeto, tudo isso que eu fiz com o objeto poderia ser usado o texto, e logicamente eu posso também criar outras simulações de 3D